O que está acontecendo com a Sabrina? Ela tá mesmo executando milagres? Trazendo pessoas da morte, fazendo a Roz voltar a enxergar. A Zelda se casou com o padre Blackwood e virou uma esposa perfeita. A senhora Wardwell tá se apaixonando por um humano. Que plano maior é esse que existe em torno da Sabrina? Que apocalipse é esse que ela vai trazer? O Senhor das Trevas vai retornar pra Terra na forma de um homem. Gente, eu vou falar pra vocês que é tanta coisa que vai acontecer agora nessa segunda parte agora de Sabrina, que vocês não têm noção. O padre Blackwood, ele pira demais. Ele faz umas merda. Ele escancara o machismo dele, a misoginia. A Zelda dá uma de doida, mas depois ela volta com tudo. Volta a ser a Zelda. Olha, o Senhor das Trevas, dessa vez, ele tem protagonismo. Porque das outras vezes, até então, né, ele ficava aparecendo ali e tal, mas agora ele aparece mesmo. Gente, aparece anjo. Olha, eu me lembrava que essa segunda temporada de Sabrina também era muito boa, mas eu não me lembrava que ela era tão boa. Então não esquece o like, que agora é a segunda e última parte de O Mundo Sombrio de Sabrina, parte 2. E como é muita coisa, e muita coisa mesmo, bora começar. Bom, as Irmãs Estranhas invadem o escritório do padre Blackwood pra falar pra ele que elas tiveram um sonho, as três, e que elas viram que as Spellmans seriam a ruína dos Blackwood. Então elas foram meio que alertar o Faustus pra ele não casar com a Zelda. No entanto, o padre Blackwood, ele não fica com um pingo de medo do que as Irmãs Estranhas vieram falar. Apesar de... Vocês sabem, né? No Mundo Sombrio de Sabrina, nesse universo, cara, quando você tem um sonho ruim, um presságio, um negócio, presta atenção. Mas o padre Blackwood, aparentemente, ele já tem um plano pra tudo que vai acontecer, e realmente ele tinha. Então ele não tá com medo. E aí nesse momento a Prudence pergunta pra ele se ele vai dar o sobrenome dele pra ela, se ela vai poder se chamar Prudence Blackwood, já que vocês se lembram, ela é filha legítima dele. Só que ele disse que não. Acorda, meu amor. Ela, por um certo ciúmes, ela pergunta se a Sabrina talvez fosse ter o sobrenome Blackwood. E aí ele fala que não, impensável. A Sabrina tem tanto direito ao nome quanto ela própria, a Prudence. E a gente vai ver essa questão da Prudence querer um pai. Querer principalmente que o Blackwood seja o papai dela, porque ela é órfã e tal, desde pequena foi acolhida na academia e é cuidada desde então e tal. Então ela tem essa questão paterna, e isso vai ser um pé no saco durante a temporada. Um pé no saco bom, porque faz parte do roteiro, né, faz parte da história. Dessa vez ela fica obcecada pelo padre Blackwood, mas com isso ela só causa a temporada toda. Vocês vão ver só. A senhora Wardwell, no entanto, ela comenta sobre empurrar mais a Sabrina pra tal profecia do Senhor das Trevas, fazer com que ela execute melhor essas profecias, só que ela fala de uma forma meio maligna, meio estranha. A Wardwell, nesse momento, ela tá uma incógnita, porque a gente não sabe se ela tá fazendo os gostos do Senhor das Trevas, ou se ela tá prestes a fazer alguma coisa contra a Sabrina. Verdade, Stolz. É hora de dar mais um empurrãozinho na mestiça rumo à profecia do Senhor das Trevas. Porque a gente entende que ela não gostou do Senhor das Trevas dar toda a preferência que ele deu pra Sabrina na primeira parte. Se você não assistiu a primeira parte, pelo amor de Deus, você não deveria nem estar assistindo essa ainda. Então pode parar aqui, vai assistir a primeira parte, depois volta pra cá. Só que o mais interessante dessa parte da senhora Wardwell é que aquele namoradinho dela, o Adam, ele aparece e ela fala, ai amor, vai pra cama, vai deitar e tal. E aí a gente percebe que ela tá tendo um relacionamento de fato com ele. Mentira! Ela tá se relacionando com esse cara. E isso vai ser um máximo, gente. Isso vai ser demais. E lá na casa das Spellmans, a Zelda tá completamente animada com o casamento com o padre Blackwood. Apesar de todo o lance da bebê Letícia, que vocês lembram, né? Que ela sequestrou o bebê dele e tal. Ela deixou pra lá, depois da cartomante, não vou revelar nada, não vou revelar segredo nenhum, vou me casar com ele e vou ser muito feliz. Ou será que não? Só que o que acontece? A Sabrina, ela conversa com o pai dela morto, lá no salão do Dorian Gray. Ela vê o pai dela, de verdade, parado na frente dela. E ele fala que o padre Blackwood foi quem matou ele. E matou ele porque ele estava levando um manifesto para mudar as regras, para mudar a maneira que a Igreja da Noite conduz a vivência deles, perante aos humanos, perante a tudo. Faustus Blackwood. Ele derrubou o avião que matou a sua mãe e eu. O padre Blackwood aparentemente não era a favor disso e por isso ele derrubou o avião do Edward Spellman. Obviamente que ela fica confusa e sai pensando nisso. Depois a gente descobre que na verdade não era o pai dela, era a senhorita Wardwell. E destruir o templo, ela irá. Velha safada. E aí a gente fica se perguntando o que ela quer fazer
com isso. E ela quer coisas malignas e perversas complicadas. É claro que a Sabrina fica preocupada, ela quer impedir o casamento da Zelda com o Blackwood, porque ela sabe que o Blackwood não é do bem. Mas a Zelda tem aquela coisa de restaurar o nome dos Spellmans que ela tem. É essa coisa que ela tem desde a primeira temporada. Então ela fala que tá tudo certo, que ela vai se casar e não acredita na Sabrina a respeito do pai dela ter aparecido. Pra ela acreditar nessa história, o fantasma do Edward vai ter que aparecer pra ela própria, senão nada feito. Então, ninguém tá preocupado com o que o fantasma do meu pai me disse? Não até eu ouvir diretamente da boca dele. Quando a Sabrina vai falar com a senhorita Wardwell sobre isso, ela fala que realmente existia um lance a respeito do Blackwood ter matado o pai da Sabrina de fato, mas que meio que nunca foi provado, mas sempre foi muito estranho o lance da queda do avião dele lá no meio do oceano. Mas adivinha quem vai vir fazer a cerimônia do casamento do Faustus com a Zelda? O antipapa em pessoa, que é pra quem o pai da Sabrina tava levando o manifesto. Aí vocês lembram na primeira parte que eu disse que era o Senhor das Trevas, depois o alto sacerdote da Igreja da Noite? De importância? Não é, gente. Eu vacilei, pô, tô ciente. É o Senhor das Trevas, aí é o antipapa, aí é o conselho, aí vem o alto sacerdote, que era o papel que o pai da Sabrina desempenhava. Tem umas patentes. Porém, como o antipapa tá vindo pra fazer o casamento da Zelda, a Sabrina decide que ela vai encontrar o manifesto e mostrar pro antipapa. Encontrar o manifesto que o pai dela ia levar. E a gente vai ver que o antipapa, ele queria saber mesmo qual que era o manifesto do pai dela, porque ele acha o pai dela interessante. E eu acho muito legal o jeito que a Sabrina vai recuperar o manifesto, porque ela faz uma magia no quarto dela com uma banheira cheia d'água. E o Nick é quem executa a magia. O Nick é uma delícia. Então ele mergulha na água da banheira, aparece lá no meio do oceano, volta, e ele vai voltando com os papéis do manifesto do pai da Sabrina. Ainda faltando 12 segundos. Oi, gato. Você tá bem? É o manifesto? É sim. E a gente pensa, né? Nossa, no fundo do oceano, há mais de 16 anos. Será que esse papel ainda, né? Só no mundo bruxo mesmo, só no universo da Sabrina para esses papéis ainda estarem legíveis. Impossível isso. Obviamente que o Blackwood não vai deixar passar o fato do antipapa estar vindo, porque ele também tem uma reforma para a Igreja da Noite, porque ele faz um manifesto completamente misógino, colocando os homens, os feiticeiros, como os donos do mundo, e as bruxas feiticeiras têm que ser subservientes aos homens. Os mortais são os porcos que não merecem atenção, não merecem nem estar vivos, então tipo, se puder matar mortal, mata um mortal. Casar-se, ter algo com um mortal é completamente proibido pra ele. Ele faz um manifesto horroroso, é um manifesto péssimo. Feiticeiros devem ter o domínio na Igreja da Noite, assim como nosso pai comanda o inferno. Fim dos tempos mesmo, viu? Enquanto isso, depois que a Sabrina recupera o manifesto do pai dela, a gente percebe que é o completo oposto do Blackwood. É a favor de que as bruxas sejam as matriarcas da Igreja da Noite, que as bruxas sejam as poderosas, as maravilhosas, é permitindo a união de bruxas com mortais desde que eles se apaixonem e tal. Tá tudo bem, bruxa ter filhos com mortais, fazerem família, tudo certo, e por aí vai. E o Ambrose, como ele tá ali naquele momento, ele fica em pânico, porque ele sabe exatamente como é o manifesto do padre Blackwood, que agora ele faz parte daquela sociedade secreta de Judas, lembra? Que o Blackwood convidou ele pra fazer parte? Pois é. E lá ele falou o manifesto dele, que é esse manifesto misógino machista. Então ele fica tipo, mano, o Edward tinha pensamentos completamente diferentes do Blackwood. Não é de se espantar que o Blackwood tenha matado ele. O antipapa chega pra cerimônia, é claro que o Blackwood faz uma linha, apresenta as pessoas, apresenta Prudence e tal, e ele fica em pânico que o antipapa ele se interessa pela Sabrina. E ela fala que ela é Sabrina Spellman. O Blackwood fica olhando e pensando, meu Deus, eu preciso cortar essa interação, pelo amor de Deus, essa menina é péssima pros meus negócios. E quem tá cuidando da segurança do antipapa é o Ambrose e outros 2 feiticeiros dali da sociedade secreta do Judas, que o próprio Blackwood pediu que fizesse isso. E aí ele permite que a Sabrina passe pela segurança pra poder entregar o manifesto do pai dela pro próprio antipapa. Ela entra na sala, o Blackwood fica louco, não entende como isso que aconteceu, como que o Ambrose deixou ela entrar. Ela fala que quer entregar o manifesto e o antipapa fala que ele quer muito ler, porque como o Edward, o pai da Sabrina, ele era muito inteligente e tinha um pensamento à frente do tempo, o antipapa fala sobre a vontade de saber aonde as ideias do Edward levaria a Igreja da Noite. Seu pai foi um sumo sacerdote muito erudito.
e um feiticeiro incrivelmente competente. Então ele fala que ele vai ler sim o manifesto do Edward, o tal manifesto que o Edward nunca foi capaz de entregar, vai ler o do Padre Blackwood e vai resolver qual dos dois tem mais cabimento de ser executado. Enquanto isso, a senhorita Wardell tá lá jantando com o namoradinho dela e ele propõe casamento pra ela. E ela fica brava, ela fala sobre como o casamento acaba com a mulher, ela tem uma visão horrorosa de casamento. E ele fala pra ela o quanto ela pode estar errada, porque ele fala, olha, eu não sei o que já fizeram pra você, mas eu não vou fazer nada de mal. E ele fala coisas tão bonitas pra ela que acaba ganhando a gata. E aí a gente pensa, vixe, a senhora Wardell / Lilith tá se apaixonando por um mortal. E aí durante a noite... E aí, durante a noite, a gente fica, né, ansioso pra saber se o Antipapa vai gostar mais do manifesto do Edward do que do Blackwood, ou se ele vai querer o do Blackwood ou nenhum dos dois. E a gente nunca vai ter essa resposta porque o Antipapa, ele é morto, assassinado. Faustus, Ambrose! Bandidos! Como pode? É um escândalo dentro da academia quando eles chegam no quarto do Antipapa. Os meninos que estavam fazendo a segurança dele tá coberto de sangue, inclusive o Ambrose. O Blackwood não deixa nem eles falarem e já vai matando um por um, porém o Ambrose consegue fugir. Mas o Padre Blackwood parte em caçada atrás dele porque é óbvio que agora, com o corpo cheio de sangue do Antipapa, ele tá condenado à morte, né? Ele matou a maior autoridade viva da Igreja da Noite. Bom, nessa caçada eles vão até o salão do Dorian Gray, não encontram o Ambrose, saem de lá e aí a gente descobre que o Dorian Gray ali em questão era o Ambrose e o verdadeiro Dorian Gray estava dentro do quadro dele. E é ali naquele momento que o Ambrose coloca pra fora o rato morto dele, que no caso era o seu familiar, que foi dado pra ele pelo próprio Padre Blackwood. O rato... Quando o Blackwood decidiu que ele poderia ser o líder dos estudantes lá da Academia de Artes Ocultas. Cai a ficha dele na hora, foi o próprio Padre Blackwood que fez, que controlou ele pra que ele matasse o Antipapa. O Padre Blackwood. Ali ele já declara a morte ao Blackwood e fala, cara, enquanto eu não matar esse cara, eu não vou sossegar. É babado. O Blackwood decide, como o Antipapa morreu, ele próprio vai presidir o casamento dele. Então ele que vai se casar sozinho com a Zelda. E antes dele chegar lá, ele dá o sobrenome dele pra Prudence. De agora em diante, você será conhecida por todos como Prudence Blackwood. É claro que a gente sabe que o Padre Blackwood não dá ponto sem nó, ele não faz nada por nada. A Prudence fica, cheia de si, porque finalmente agora ela vai ser Prudence Blackwood, ela tem um pai que assumiu a paternidade sobre ela, então a gente já entende que, vai ser complicado lidar com essa menina. E durante o casamento, a Sabrina entra na igreja pra tentar impedir o casamento do Blackwood com a Zelda pela última vez. Só que ela tá fazendo uma magia, né? Ela tá com as formas do pai dela, do Edward Spellman, junto com o Nick, que tá com as formas da mãe dela, mas logo o Blackwood entende que não é o Edward, porque ele fala, o Edward jamais interromperia uma cerimônia sagrada, principalmente como é o casamento bruxo, então, tipo, pode parar, Sabrina, ninguém acredita que é o seu pai. Porém, nesse meio tempo, nessa bagunça, o Ambrose... Eu vi uma mulher do inferno só porque fez a sobrancelha. Se manifesta atrás do Blackwood e pula em cima dele pra matar ele. Só que a Prudence impede, porque agora ela é a filhinha do papai, né? Então... como vai ser chato ver essa menina sendo a filhinha do papai. Vai ser insuportável. Kitana wins. Flawless victory. E falando sobre casamentos, o Senhor das Trevas aparece na casa da senhorita Wardell e manda ela se livrar do Adam, porque ele pertence a ela, ele é dela, então ela não tem que ficar com ninguém, não tem que dar o coração dela pra ninguém. E ela fala que tudo bem, que vai se livrar do cara, só que ela já tá apaixonada. Então o que ela faz? Ela dá um anel pra esse Adam. Ela enfeitiça o anel, dá pra ele, pede pra ele nunca tirar o anel, que dessa forma ele estaria protegido pra sempre. O Ambrose vai parar na sala das bruxas que existe dentro da Academia de Artes Ocultas. A Sabrina fala com a Zelda pela última vez
interesse, pede pra ela não se casar com o Blackwood, mas ela se casa escondida com ele dentro do escritório. A Sabrina fica em pânico. E logo nos primeiros momentos de casamento, a gente já percebe que esse casamento não vai dar certo. Por quê? Quando eles estão indo pra lua de mel lá em Roma, inclusive pra lua de mel e levar o corpo do antipapa, porque fala que a Igreja da Noite opera lá no Vaticano, porém embaixo do Vaticano. Olha que loucura. Louco, né? Enfim, de sair da boas teorias da conspiração. Então ele vai pra Roma levar o corpo do antipapa e vai passar a lua de mel com a Zelda. Quando eles estão indo, ele vira pra Zelda e fala bem assim: ei, peraí, você não lembra? A esposa anda atrás do marido. Quer dizer... Está se esquecendo, querida? A esposa caminha atrás do marido. Machista! Misógino do jeito que ele é, esse casamento vai ser péssimo. A Zelda já sente que não tá bacana isso aqui, que não tá legal, mas faz os gostos dele, né? Afinal de contas, agora ela é a esposa dele, ela tem que respeitar. Então vai lavar a louça. E como ele vai sair, ele deixa a Prudence cuidando da Academia de Artes Ocultas. Eu acho esquisito? Acho esquisito, porque... Tá, mas por que ele não deixou um dos professores cuidando da Academia de Artes Ocultas, né? Porém, ele fala que como ela é uma Blackwood, ele tem certeza que ela vai fazer as coisas certas. Prudence, confio que manterá os mais altos padrões desta academia. Pode confiar em mim, pai. Ótimo. E como é do desejo dele que o Ambrose seja julgado, culpado e morto, então ele sabe que a melhor pessoa pra deixar ele naquele momento é a Prudence, porque ela vai fazer tudo que ele manda. Já que agora ela é uma Blackwood, né? Ela realizou o sonho dela de ter um pai e ela vai fazer tudo quietinha, tudo que ele falar. Eu sou uma rata, senhora. Chata, gente. Bom, vocês se lembram do Luke, namorado do Ambrose, né? Que o Ambrose descobriu que tava morto lá no 4º episódio, no final do vídeo da primeira parte. Porque ele tá segurando a carta da morte e tal. Aqui a gente descobre como ele foi morto. Ele foi morto por um cara que vem de um clã chamado Ordem dos Inocentes, que é um cara que ele pretende evangelizar e tirar da escuridão as bruxas e feiticeiros que ele encontra. Peraí, gente, sem militância aqui também. Então ele é tipo um caçador de bruxas, só que o grande lance dele é salvar a alma das bruxas. Como a Sabrina tá desesperada porque o Ambrose tá pra ser executado e ela sabe que ele é inocente porque os dois já conversaram, ele já explicou pra Sabrina que não foi ele quem fez. Não fui eu, tem que acreditar em mim. Não, é claro, você não é capaz de uma coisa dessas. Ele falou que ele tava, né, guardando o corpo do antipapa. Quando ele se deu conta, ele tava cheio de sangue. Então, tipo, ele foi realmente controlado pelo padre Blackwood. E pra saber se ela pode fazer alguma coisa, ela vai até o Colégio Baxter, atrás da senhorita Wardwell. Antes dela encontrar a senhorita Wardwell, ela encontra a Ross, que tá cega. Só que a Ross é super grossa com ela, fala que ela não tava lá, que ela... Tipo, eles são aqueles amigos que... Tá que a Sabrina não explica o que é que ela tanto tá fazendo fora da escola, né? Mas eles meio que não tentam nem entender, sabe? Assim, achei uma chatice isso. Por que não me contou? Sinceramente, você não tava aqui. E quando ela encontra a senhorita Wardwell, a Wardwell meio que dá... Ela nem liga, ela dá um feitiço pra Sabrina e fala assim, tenta fazer um feitiço, um negócio pra poder ajudar a Ross, acho que você consegue alguma coisa no livro lá, e sai voada. Por quê? Ela não tá ligando a mínima porque ela quer sair pra ir passar uma tarde com o namorado dela. Ela quer sair pra passar a tarde com o cara que ela tá apaixonado, porque ela tá assim... Ai, Eu tô subindo pela... a gente vivendo os melhores momentos da vida dela com esse cara. Bom, quando a Sabrina volta a falar com a Ross, aí é um climão horroroso mesmo entre ela, o Harvey, enfim, entre eles três ali, porque aí ela fala bem assim que ela não quer. A Sabrina fala que ela poderia fazer um feitiço pra ajudar a Ross e tal. Eles falam que eles não querem. O Harvey do nada fala bem assim: você vai fazer um feitiço pra ajudar a Ross igual você me ajudou, trazendo meu irmão de volta à vida? Lá vamos nós de novo. Vai recuperar a Ross como recuperou o meu irmão? É isso? Você tá brava? E, tipo, eu fiquei tipo, ai menino, cala a boca, qual que é a sua, ô idiota? Fiquei sem paciência. Eu gosto do Harvey, mas eu fiquei meio sem paciência pra ele aqui. A Sabrina sai tristíssima daquela conversa. E a Hilda, enquanto isso, ela tá bolando um plano pra poder ajudar o Ambrose. Ela faz um frango e leva esse frango pra Academia de Artes Ocultas pra tentar barganhar com a Prudence, né? E ela fala pra Prudence, olha, eu te entrego esse frango e você me deixa ver o Ambrose durante um tempinho, pode ser? No final das contas, a Prudence aceita. E aí a gente percebe que foi tudo um feitiço, né? Ela senta pra falar com o Ambrose, mas aí o Ambrose tá falando bem assim, ai tia, eu sou culpado mesmo, eu vou me entregar, e ela fica, pera. Aí ela faz uma pergunta que só o verdadeiro Ambrose saberia responder. E aí a menina responde errado, e aí descobre que é uma das irmãs estranhas. A mesma coisa acontece com o Ambrose. A Hilda entra lá na cela, ele percebe que a Hilda tá esquisita, mandando ele se declarar culpado, porque vai ser melhor pra ele e tal. Ele entende que não é a Hilda, aí ele faz uma pergunta que só a Hilda saberia, e ela erra. Que pena, você errou.
Por fim, as Irmãs Estranhas jogam só os ossos, que era o que a Hilda queria que elas fizessem, comessem todo o frango e jogassem os ossos pro Ambrose, porque aí o Ambrose vai dar um jeito de sair. Eu achei que ele ia fazer uma magia, mas não. Na verdade, o que ele faz é uma chave de osso pra tentar abrir a porta da prisão das bruxas. Aí, tipo, pra mim eu fiquei meio assim, porque eu falei bem assim, pô, mas cara, é a prisão das bruxas, tipo, é uma porta normal, com fechadura, não é uma porta mágica, tipo, que impede a... Porque assim, se é uma porta normal com fechadura, ele poderia fazer um feitiço e explodir essa fechadura, né? É ou não é? Sim. Então, tipo, me pegou um pouco isso de não ser uma porta fechada por magia, sabe? Achei meio nada a ver. A Sabrina recebe a visita daquele menino que matou o Luke, lembra? Ele fala que ele veio conversar com a Sabrina, falar sobre religião, sobre salvação e tal. E a Sabrina agradece porque ela fala que ela tem uma outra fé, né? Que a família dela tem uma outra fé. Ele pergunta se ele pode entrar pra tomar um copo de água, ela fala que tudo bem. Que um copo d'água não se nega a ninguém. Ele entra, e aí a Ross, que tá lá do outro lado junto com o Harvey, ela tem uma visão da Sabrina sendo morta por um menino. E pede pro Harvey ligar pra casa da Sabrina imediatamente. Ela liga, avisa, fala, sai daí agora se você tiver com um menino, porque ele vai te matar. E a Sabrina percebe que é verdade, porque o moleque tira uma faca e sai correndo atrás dela. Ela lança uma magia, tranca a porta, pega a bicicleta e sai voada. Enquanto isso, lá no Cerberus, lembra que a Hilda trabalha lá naquela livraria, cafeteria e tal? Pois é. Entra uma menina muito doida lá no Cerberus também, que rapidinho a Hilda cata, que é uma caçadora de bruxas. Aí o que ela faz? Ela tira a proteção do Cerberus, do senhor Cerberus lá, do namorado dela, beija ele pra que o demônio que ele tem, né, o Incubus, ou o Sucubus, não sei. Ó, não gosto. É você, Satanás. Pra que saia o negócio que ele tem, né, a coisa ruim que ele tem, pra poder atacar a menina. Seja um bom demônio e dê um jeito na caçadora de bruxas. E um ataque acontece no Dorian Gray também. Porém, o Dorian Gray, ele é babadeiro, ele fala que pra matar ele vai precisar de muito mais do que uma flechada, e ele acaba matando o menino que tava prestes a matar o Luke. E quanto a senhorita Wardell, gente, que tristeza, o Senhor das Trevas mata o namorado dela, que ela tava tão apaixonada, tão louca por ele mata. Ela tá jantando com ele, ela acha que é o namorado dela, mas aí, de repente, quando ela se dá por si, era o Senhor das Trevas, né? Ela tava jantando junto com ele. Achou mesmo que poderia me enganar? E a comida que ela tava comendo, a carne, era do cara. Então, tipo, a cabeça dele tá cortada no meio de uma bandeja, horrível a cena. Ela fica triste, ela chora no banheiro, ela dá um grito. Ela explode o Stolas, que é o familiar dela, porque ela descobre que ele é quem tava por trás de contar tudo que tava se passando na casa para o Senhor das Trevas. Porque lembra que ele deu o Stolas em vida pra ela de novo? Ai, gente, olha, esse negócio de receber familiar de outro bruxo, não caiam nessa não, viu, gente? Repreendido em nome de Jesus. E por fim, a senhorita Wardell promete que vai se vingar do Senhor das Trevas, porque já que ele tirou a única coisa que ela estava amando, né, que ela estava a amar, ele também vai tirar a única coisa que ele ama, que aparentemente é a Sabrina. E aí vem uma das cenas mais bafo dessa segunda temporada, porque, nossa, ela foi muito marcante pra mim. Eu lembro que eu assisti, tipo, em choque ela, porque os caçadores de bruxas invadem a Academia de Artes Ocultas. Porém, eles são pegos pelas Irmãs Estranhas, que estão ali no controle, estão fazendo o babado todo acontecer, mas eles conseguem reverter os feitiços das Irmãs Estranhas, fazem com que elas caiam no chão, assim, é uma cena muito legal delas caindo no chão, assim, com os olhos sangrando e tal, porque eles revelam que eles não são simples caçadores de bruxas, eles são anjos divinos. Não somos quaisquer caçadores de bruxas, nós somos divinos. Então, tá além. Bom, eles prendem os estudantes lá na Igreja da Noite, porque eles benzem a Igreja da Noite, aí, tipo, meio que as bruxas não conseguem entrar, mas a Sabrina consegue porque ela foi batizada na Igreja Católica, vocês se lembram, né? Os bruxos estão sendo torturados lá dentro, os anjos estão fazendo eles proferirem, tipo, versículos bíblicos, e aí pra eles é muito difícil eles proferirem, porque tem a ver com o Deus cristão, né, e o Deus deles é outro e tal. É uma loucura a cena. Quando a Sabrina chega, por algum motivo que seja, que a gente não entende, eles colocam, tipo, uma coroa de espinhos nela, o que não faz o menor sentido, e ela começa a tomar uma flechada atrás da outra. A Prudence e as Irmãs Estranhas sofrem com aquilo, porque elas percebem que mais uma bruxa tá prestes a morrer. Assim, apesar da Sabrina não ser tão querida por elas, ainda assim é uma bruxa. E a Sabrina cai morta no chão. E depois deles matarem de novo mais um membro ali da Academia de Artes Ocultas, a Sabrina retorna à vida, do nada, flutuando com os olhos brancos. É uma cena, vixe, aterrorizante, assim, dela voando. Eu lhes ofereço uma chance de sobreviver às trevas. Convertam-se, caçadores.
E ela fala com uma voz muito louca, assim, ela tá super poderosa. Aí ela faz com que eles digam as palavras da Bíblia do Senhor das Trevas. E aí logo ela zomba, fala bem assim, nossa, como vocês falaram rápido tudo que eu mandei vocês falarem. Toca fogo neles, e aí quando eles queimam dá pra ver as asas e tal. É bem legal assim, é muito impactante. E ele faz com que os outros estudantes, os que já tinham sido mortos, voltem à vida. Levanta-te, irmã! Deixa a Prudence em choque, porque ela vê aquilo e fala, o que é que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Depois disso, ela desmaia de novo. O Harvey leva ela lá pra dentro. O Harvey tá na academia de artes ocultas, assim, é meio loucura essa parte, né? Mas ele leva ela pra dentro dos dormitórios. A Hilda fala que já cuida dela porque o Ambrose tá cheio de ferimentos feitos pela ordem lá dos inocentes. E os ferimentos não estão cicatrizando. De repente, a Sabrina, que tava meio que morta, cheia de flecha, levanta, vai até o Ambrose e fecha os ferimentos dele, assim, sem fazer nada, só bota a mão nele, fecha todos os ferimentos e sai de lá. No dia seguinte, ela meio que não entende como essas coisas estão acontecendo e como ela tá tão poderosa. Ela não consegue entender como que tudo isso tá rolando. E durante o café da manhã, a Hilda fala que tá chovendo muito e tal, que eles não vão poder fazer algumas coisas. Ela vai simplesmente, assim, tranquilamente, ela muda o tempo. Faz com que a chuva pare e com que saia um sol lindo. E aí a Hilda fica tipo, ela acabou de mudar o tempo? Ela acabou de alterar o tempo? Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu? E na escola, sem a ajuda de nenhum feitiço, sem precisar fazer nada, ela faz a Roz voltar a enxergar. Ela meio que faz um bagulho na água da torneira, manda a Roz lavar a cara. Quando ela lava os olhos, ela volta a enxergar. O Blackwood volta da tal lua de mel que ele tava passando com a Hilda, e ele não aceita que a Sabrina tá tão poderosa assim, porque ele, óbvio que ele escuta as histórias, né? E a Sabrina peita ele. Apenas meu silêncio pra você. Só que ali ela descobre que agora ele é o antipapa. Olha que loucura, ele foi levar o corpo do antipapa, e aí ele voltou como antipapa. Sou o antipapa agora, senhorita Spellman. Vai se dirigir a mim como vossa eminência profana. Esse roteiro dessa segunda temporada, ele vai ter umas escapulidas. Ele vai ter umas coisinhas que a gente vai ficar olhando e pensando assim, foi aqui que os roteiristas começaram, né? Que o diretor começou a dar umas sambadas assim no roteiro. Porque a gente pensa bem assim, pô, com certeza deve ser um lance ser o antipapa, sabe? Tipo, não existia um substituto para o antipapa atual que foi morto? É impossível que não existisse um substituto. Como que o Padre Blackwood volta de lá o antipapa, sabe? Então, tipo, que conveniência de roteiro esquisita é essa, sabe? Eu não gostei. Não gostei mesmo, irmãos. A Zelda tá ali do lado, só que é outra Zelda. Primeiro porque ela tá com uma roupa toda florida, toda alegre, o que não faz o menor sentido, porque a Zelda não é desse jeito, né? E tá com um sorriso mecânico esquisito. Beleza, a gente vai entender o que tá acontecendo. A Hilda pede pra falar com a irmã, né? Pra ficar um tempinho com a irmã, pra trocar uma ideia com ela e tal. E ali a gente percebe que ela tá meio Mulheres Perfeitas, sabe? Inclusive tem um vídeo aqui sobre o filme Mulheres Perfeitas, que é muito incrível, porque ela tá agindo de forma robótica, ela tá agindo de uma forma esquisita. Ela não se chama mais de Zelda, ela pede pra ser chamada por outro nome. Ela não chama o Blackwood ou Faustus de marido e tal. Ela chama ele pelo nome da patente dele na Igreja da Noite. Aconteceu alguma coisa com o Padre Blackwood? Sua eminência profana? Sua eminência profana. E a Hilda fica desconfiadíssima, assim, ela não entende por que a Zelda tá daquele jeito. Bom, como o Conselho dos Bruxos está lá na sala do Blackwood, porque agora ele é o antipapa, né, então tá sempre acontecendo essas reuniões e tal, a Sabrina, que sabe a respeito do rato que o Blackwood deu pro Ambrose, ela fala que o Ambrose não merece ser executado porque ele estava sendo controlado pelo familiar que tinha sido dado pelo Blackwood. Só que aí o Blackwood fala, e cadê esse familiar? Porque se existiu uma magia no familiar, a gente vai poder ver, a gente vai... Tem como eles descobrirem, né, se isso rolou uma magia ou não. E a Sabrina fala que vai trazer o familiar, só que como o Padre Blackwood tem ideia de que o familiar provavelmente está morto, ele fica tranquilo. A Sabrina vai até o salão do Dorian Gray, mexe no lixo, encontra o familiar do Ambrose e traz ele de volta à vida. O Dorian Gray fica em choque com aquilo, e eu não sei por que motivos ele liga pro Padre Blackwood e ele conta pro Blackwood que a Sabrina esteve lá, que ela encontrou um rato. Fofoqueira! E que o rato falou pra ela, porque ela fala com o rato, né? E ela entende que o rato fala. Falou pra ela que sim, que ele estava sendo controlado pelo Padre Blackwood pra fazer com que o Ambrose matasse o antipapa. O Blackwood acha aquilo um máximo, porque ele fala bem assim, é ótimo, então beleza. Fala pra esposa dele, né? Pra Zelda. Fala, olha, vai lá pra sua casa e livre-se dos ratos. E a Zelda fala, ratos, criaturas imundas e tal. A Zelda toda esquisita. E aí a Zelda vai pra casa pegar o rato. É aquela conveniência de roteiro, né? Porque a Sabrina, ao invés de pegar esse rato e levar pro conselho logo de cara, porque ela tinha 24
24 horas pra levar pro conselho. Não quer dizer, arranja o rato hoje e traga amanhã. 24 horas, arranjou o rato, vai levar pro conselho. Não sei porque ela não leva, tá? A Zelda chega em casa, o rato tá num aquário. A Zelda pega o rato, desce e leva o rato pra aquele moedor que faz salsicha, sabe? Bota o rato lá e a gente vê só a carne do rato saindo com os pelos e tal. Acabou. Agora não tem mais como trazer o rato de volta à vida, porque é só os pedaços, né? A Sabrina não entende como aquilo tá acontecendo. E aí a Hilda fala que ela deve estar debaixo de uma magia chamada Caligari, que é uma magia que os antigos bruxos jogavam nas esposas quando elas não estavam sendo as esposas que eles queriam. E aí transformavam elas em esposas robôs. A Sabrina pergunta pra Hilda se ela sabe como quebrar esse feitiço, né? E a Hilda fala que provavelmente deve estar numa caixinha de música, porque ela viu uma caixinha de música no quarto da Zelda e achou aquela caixinha de música esquisita. Ela falou, provavelmente deve estar ali a magia do Caligari. E aí ela fala, só que vai ser difícil, porque como que a gente vai invadir o quarto da Zelda e tal? A Sabrina faz uma magia assim muito rápida, mentaliza e vem com a caixinha de música na mão. Tem uma bonequinha de vestido verde com cabelo ruivo rodopiando. Ai, eu não acredito. A Hilda fica em choque, fala, é essa mesma, vamos ver. Ela abre a caixinha de músicas e tal, a foto da Zelda tá lá dentro, ela quebra a foto da Zelda, o feitiço quebra também. De fato, a Zelda tava sendo controlada. Pelo menos está de volta e inteira. Isso que importa. Sim, mas nossos problemas estão só começando. Receio que esteja certa sobre o padre Blackwood, sabe? Eu sei. Como a Sabrina não levou a prova que seria o familiar, o Ambrose vai ser executado e eles estão permitindo que seja. Por quê? O Blackwood falou com o conselho o seguinte, que a Sabrina não deixaria o primo dela morrer, que ela ia impedir a execução se mesmo assim ele fosse mandado. E aí o conselho fala, se ela fizer isso, ela vai estar peitando a gente, isso vai ser um desrespeito completo à nossa autoridade. E aí a gente vai queimar ela na fogueira, porque não, nenhuma bruxa chega e desrespeita ao conselho assim do nada. Tudo bem, chega na hora, fica todo mundo de olho na Sabrina. Na hora que o Carrasco solta a guilhotina, ao invés de cortar o pescoço do Ambrose, corta o pescoço do Carrasco. Só que como tava todo mundo de olho na Sabrina, o padre Blackwood imediatamente acusa ela, mas o conselho fala, impossível. Essa menina não, ela nem abriu a boca, ela nem se mexeu, é impossível ela ter feito uma magia desse nível. E aí a gente descobre que não foi ela quem fez a magia. E aí a Sabrina desafia o Blackwood, ela fala, por que você próprio não puxa a guilhotina? Aí ele fala, ok. Aí ele chega lá e fala, por que você não puxa a Sabrina? Aí tipo, é óbvio, né? Por que ela não puxa? Gente, os roteiristas têm 13 anos de idade, pelo amor de Deus. Mas enfim, esse foi o diálogo. É uma merda só! Dá uma confusão toda, o Senhor das Trevas entra do nada durante a execução do Ambrose. Já chega! Fica todo mundo em pânico e ele xinga o Blackwood, manda libertar o Ambrose porque o Ambrose não fez nada e fala que tá descontente com o Blackwood, fala que não tá gostando de como o Blackwood tá levando as coisas. No entanto, aquele não era o Senhor das Trevas, era uma magia poderosíssima da Sabrina. Tipo, ela conseguiu fazer com que a imagem do Senhor das Trevas entrasse, empurrasse as portas e falasse com a voz e fosse convincente até o fim. E é isso, ela é muito poderosa mesmo, a Sabrina. E a Prudence cata, tá? A Prudence cata que provavelmente era uma magia da Sabrina, mas ainda assim, ela tá descrente que a Sabrina seria capaz de fazer aquilo, né? Porque aquilo teria que ser feito por um bruxo. Uou! Mas é a Sabrina, né? A Prudence não sabe que o nome da série é O Mundo Sombrio de Sabrina. Ela é a protagonista, gente. Ela pode tudo. E é aí que o padre Blackwood é destituído do título de antipapa porque ele desagradou o Senhor das Trevas. Bem feito! Bem feito! Bom, essa história dele ter subido ao posto de antipapa pra mim não faz o menor sentido. Então ele ser destituído também não fede nem cheira. É verdade. Por fim, o Harvey tá com o Theo lá nas minas, mexendo, procurando um lugar onde nunca foi explorado, desde o século não sei quanto que as minas foram abertas. Nunca que entraram lá, porque existe uma lenda de uma mulher, de um ser que ficava lá dentro e tal. Eles entram, esse ser tá realmente lá e eles veem uma coisa assustadora. E convencem a Sabrina de ir lá dar uma olhada nessa tal coisa assustadora. Quando chegar lá, o que é que tá acontecendo? É o rosto da Sabrina que tá colocado na parede. Só que a versão da Sabrina, aquela lá de quando ela ressuscitou do olho branco. Pois é, aquela versão. O que quer dizer que a Sabrina faz parte de alguma profecia profana muito antiga e muito babadeira. Porque como não abrem aquela parte das minas desde o século não sei quanto, quando aquilo ali foi esculpido, então aquilo tá esculpido há mais de 300 anos. O Harvey faz um desenho do que ele viu lá na caverna e a Sabrina pega esse desenho e leva pra senhorita Wardell dar uma olhada. A senhorita Wardell fala que aquilo sim é uma profecia, que a Sabrina aparentemente está à frente de uma profecia, só que a senhorita Wardell sabe que sim, é verdade. Você tá aqui pra ajudar ela a cumprir essa tal profecia, então. E aí ela fala pra Sabrina que talvez uma saída
saída seria a Sabrina abrir mão de todos os poderes dela, porque se ela abrir mão de todos os poderes, pode ser que ela impeça as coisas de acontecerem, porque aí ela não seria a bruxa poderosa que tá desenhada lá na parede, que tá esculpida lá na parede. A gente fica meio na dúvida, porque a gente não entende se a senhorita Wardwell tá fazendo isso pro bem da Sabrina ou pro mal. Se é pra ajudar no lance da profecia ou se é pra impedir a profecia de acontecer, sabe? A gente fica meio nesse meio termo. Só que como a senhorita Wardwell, ela fez um bicho pra poder matar a Sabrina, porque sim, ela faz tipo meio que um homem de palha, e aí tem todo um lance porque ela tira a costela dela e bota no homem de palha pra poder dar vida pra esse homem de palha e tal. Então a gente fica meio, será que ela não mandou a Sabrina tirar os poderes dela pra ela matar a Sabrina com mais facilidade? Porque ela quer se vingar, né? Porque o Senhor das Trevas matou o cara que ela gosta. A gente fica meio que nessa dúvida. O padre Blackwood, completamente pirado lá na Igreja da Noite, decide que como o conselho virou as costas pra ele, e como o Senhor das Trevas também parece que virou as costas pra essa academia, então ele resolveu lançar o próprio coven dele, que vai ser a Igreja de Judas. E aí a Igreja de Judas tá debaixo daquele manifesto dele completamente misógino, aonde as bruxas não vão poder estudar, só os feiticeiros, as bruxas têm que fazer magias femininas, coisas femininas, assim, é péssimo. A pura misoginia, o suco da misoginia virou a Igreja da Noite, a Academia de Artes Ocultas. Obviamente que a Prudence não gosta da ideia, ela não gosta de como as coisas estão acontecendo, então ela vai falar com o Blackwood, e aí ele fala que ela pode. Como ela é filha dele, então ela pode. Ele fica criando esses laços com a Prudence, então sempre que o laço tá ficando meio fraco, ele vai lá e pá, reafirma algo que deixa ela com uma sensação de ele é o meu pai, está cuidando de mim, sabe? Chato, chato, chato. Ai, Prudence chata. A Sabrina decide que ela vai fazer uma magia chamada magia de mandrágora, algo do tipo, e pede a ajuda do Ambrose. O que acontece? A mandrágora vai fazer uma cópia perfeita da Sabrina, só que com todos os poderes dela. Então vão ter duas Sabrinas, uma normal humana e outra completamente poderosa, nada humana, com todos os poderes da Sabrina. Eles fazem o feitiço durante a noite, mas quando eles acordam, a mandrágora tá do mesmo jeito, então eles acham que não deu certo. Eles saem pela manhã pra ir tentar fazer perto de um lago com lama, algo do tipo, uma lama sagrada lá que tem lá um negócio deles. Só que assim que eles saem da casa, outra Sabrina surge do nada, toda alegre, toda festiva, fala com a Hilda, abraça a Hilda de lá, ela vai ver o Harvey, e aí ela fala que ela quer reatar o namoro com o Harvey fala que não quer reatar o namoro com ela, porque agora ele tá com a Ross. E ela fala, pois eu tenho um jeito de fazer você ficar comigo. Aí ela vira aquela Sabrina apocalíptica esquisita. Eu sei como fazer você me amar. De lá, ela vai direto pra Ross, tirar satisfação com a Ross a respeito que elas têm que ser amigas e que o Harvey não importa, algo desse tipo. Só que a Ross não entende porque a Sabrina tá agindo daquele jeito, porque ela tá achando a Sabrina muito esquisita. Quando ela encosta na Sabrina, aí o plot, a magia da mandrágora deu certo, porém essa Sabrina poderosa acordou antes da Sabrina verdadeira e do Harvey, saiu do casulo, colocou uma outra mandrágora lá que eu não sei aonde ela pegou, isso aí é conveniência de roteiro, né? O roteiro foi bem conveniente nessa parte, pegou a mandrágora, colocou lá no lugar e saiu voada de lá. Então meio que a Sabrina e o Ross, eles não sabem o que tá rolando. A verdadeira Sabrina volta pra casa toda suja, resolve tomar um banho e sofre o ataque do espantalho que a senhorita Wardwell fez, lembra? Com a costela dela e tal? Pois é. E aí ali ela percebe que ela tá sem poderes, por quê? Ela tenta sumir com o espantalho de lá, só que não funciona. No entanto, ela é salva pelo Nick, que percebe que o espantalho só tem vida porque tá com uma costela humana, arranca a costela dele. E eles não entendem quem será que fez aquilo. Só que o Nick, ele vem com uma informação. Por quê? Ele pesquisou sobre a tal profecia que tá lá nas minas, e ele descobriu que a tal pessoa da profecia só tem um trechinho falando sobre ela. Que primeiro ela vai começar fazendo as coisas que o Nazareno fez quando ele esteve na Terra. O Nazareno era Jesus Cristo. Só que ela vai fazer como forma de blasfêmia. E aí a Sabrina se dá conta que ela fez quase tudo o que Jesus Cristo realmente fez quando esteve na Terra. Mas só que foi tudo a mando da senhorita Wardwell. Em voz alta e clara, Sabrina, recite as palavras. Recupere a visão dela. Todos aqueles milagres, eu fiz todos a mando da senhorita Wardwell. Ela vai louca tirar satisfação com a senhorita Wardwell. É uma cena interessante delas conversando e tal. A senhorita Wardwell percebe que ela tá sendo controlada pelo Nick, porque ele tá com a costela dela e ele fica fazendo uma magia pra amarrar ela. E aí, essas ceninhas assim, gente, me dá um pouquinho de asco. Por quê? Mano, ela é a Lilith, a primeira bruxa, a mais poderosa de
todas, assim, tipo, a mais foda de todas. Como assim ela tá sendo controlada, sabe, por um bruxo adolescente, tá? Um bruxo bom, mas um bruxo adolescente, tipo Nick, sabe? Mas... Essa segunda temporada, ela é, eu acho que junto da primeira, as melhores. Tá? A terceira e a quarta temporada, apesar da história ser interessante, ela é cheia de conveniências, lotada de conveniências. Eu acho que isso é muita conveniência, sabe? Você colocar uma bruxa do nível da Lilith, contar a história do que foi a Lilith e colocar ela nessas situações assim, tão babacas, digamos assim, ai, gente, sério? Não sei, mas enfim, beleza. Ela tá ali, à mercê do Nick. Na Academia de Artes Ocultas, o Blackwood condena uma bruxa à morte porque ela tentou fugir da academia e encontrar a Sabrina, porque ela queria que a Sabrina meio que fundasse uma escola, algo pra poder ensinar magia pra elas, porque a Sabrina tá muito poderosa, né? Então, tipo, meio que, ai, Sabrina, passa seus conhecimentos, como que você faz tudo isso pra gente? E aí o Blackwood acha aquilo um absurdo, condena ela à morte. A Zelda tenta interceder pela menina e ali a Prudence cata que a Zelda tá esquisita, que ela não tá mais agindo daquele jeito mecânico. Como a menina é mandada pra Sala das Bruxas, a Zelda vai lá dar comida pra ela. E aí a Prudence cata a Zelda e fala bem assim, então parece que temos uma traidora aqui. Ai, Prudence chata, gente. Nem todas concordamos com o evangelho tirânico do Padre Blackwood. Eu sabia que havia uma traidora entre nós. Prudence. Ah, gente, pelo amor de Deus. A Prudence fala que ela sabe que o Blackwood tá louco, que ela não pode apoiar aquilo, que aquilo tá errado e tal. E ela fala, ai, me desculpa, mas ele é meu pai, eu não vou ficar contra ele. Olha que chatice. Aí ela fala, mas nós temos um segredo, né? Afinal de contas, nós duas roubamos a bebê Letícia do seu pai e demos ela pra bruxa da floresta. E aí, como é que vai ficar? Você quer que eu conte pro seu pai esse segredo? E aí, aparentemente, a Prudence ficou pianinho. Só que não. Sabe o que ela faz? Ela vai na floresta, pega a bebê Letícia, traz de volta, dá pro Blackwood e fala que a Zelda que é a grande traidora. A Zelda, vendo aquela situação e vendo que não vai ter como provar pra Prudence de outra maneira, ela pega a Prudence, coloca a faca no pescoço da Prudence e o Blackwood não se importa. Ele fala, se quiser matar ela, pode matar, eu já tenho outra filha aqui. Aí ali cai a ficha da Prudence. E aí a Zelda é que vai pra prisão das bruxas. Só que aí durante a noite, enquanto a Prudence tá jantando com o pai dela, ele fala quais são os planos pra bebê Letícia. E fala que quando ela fizer 15 anos, ele vai casar ela com o próprio irmão pra perpetuar o sangue limpo dos Blackwood. Gente, isso não existe. E aí a Prudence ficou horrorizada com aquilo, ela percebe. Aí ela fala assim, não, realmente, agora não dá pra ignorar. Ele é louco, ele é insano, esse cara é insano. Ela liberta a Zelda da prisão e percebe que fez merda trazendo a bebê Letícia. Tipo, a bebê Letícia tava melhor lá com a bruxa da floresta. E também assim, tá, só pra comentar, né, nota do editor aqui, a Prudence foi, pegou a bebê e trouxe, tipo, a bruxa da floresta não só entregou e falou, tá bom, toma. Eu fiquei meio assim, sabe, tipo, queria ter visto como é que foi isso, como é que foi essa negociação. Pô, é um bebê, tipo, é um negócio muito sério. Achei meio, eu sei noção isso aí. O Nicholas relê a profecia pra senhora Wardwell pra tentar entender o que é que tá acontecendo com a Sabrina. E a senhora Wardwell percebe que a Sabrina tá prestes a realizar a última profecia, que é do sacrifício, porque ela vai matar a si mesma. Ela vai matar a outra parte dela. Só que até aí ela tava tranquila, tipo, ai, tá bom, e aí é isso aí. E aí o Senhor das Trevas vai voltar com tudo pra Terra. No entanto, o Nicholas lê a última parte desse trechinho aí que tá falando dessa profecia e fala que a Sabrina vai reinar ao lado do Senhor das Trevas. Ela vai ser a rainha do planeta Terra e não a Lilith. E aí ela fala, a gente tem que impedir a Sabrina. Só aí, só quando interessa a ela. E tudo bem, né? Não é assim que é a vida, tá? Mas na Sabrina a gente sabe que os interesses das pessoas, tipo, ai, qual que é o meu interesse aqui? Vai cumprir meu interesse? Ah, então vou ajudar. Eu não tô nem aí. E a Sabrina tá prestes a duelar com ela mesma. Essa outra cópia dela, elas se encontram em casa e aí elas brigam. Essa Sabrina poderosa fala que vai matar a Sabrina sem poderes, mas aí o Ambrose enrola ela e fala assim, olha, eu acho melhor uma luta justa entre vocês, como no Velho Oeste, quem puxar o gatilho primeiro e matar a outra vai estar viva e é isso aí, é o que é, né? Porém, a Sabrina verdadeira, ela meio que trapaceia, porque a Sabrina falsa, ela é meio burra, porque ela é tipo uma recém-nascida, sabe? Então ela dá o tiro na Sabrina falsa, mata ela e aí o Nick chega junto com a senhorita Wardwell, e aí a merda já tá feita, ela já fez o sacrifício, a outra Sabrina já tá morrendo, com todos os poderes da Sabrina, tipo, gente do céu, que merda. A senhora Wardwell então conta a história dela, de como foi que tudo aconteceu, que ela vagava pela terra, até que ela encontrou o Lúcifer caído, com a marca das asas retiradas nas costas dele, ela cuidou dele, cuidou das marcas, ela já era uma bruxa, ela foi a primeira bruxa, e foi assim que os dois meio que se conheceram e ficaram juntos.
anos. Corta pros dias de hoje e nós vemos o Senhor das Trevas saindo das minas, porque o portal do inferno é ali nas minas. Ele tá saindo com uma perna normal e uma perna de bode pra mostrar que a metamorfose está acontecendo, né? Que ele está se tornando um homem de novo, né? O mesmo anjo, com o mesmo corpo angelical que caiu na Terra. A Zelda voltou a ser a Zelda, então quando ela sabe de toda a história da profecia e tal, ela tá maravilhosa já fumando o cigarrinho dela, com a roupa escura dela. Eu amo demais essa atriz, eu amo demais esse papel, amo demais esse personagem. E ela fala, vamos criar uma barreira, vamos criar uma proteção máxima nessa casa pra que o Senhor das Trevas não consiga entrar aqui, o que eu acho uma loucura, porque se quem deu os poderes pra elas foi o Senhor das Trevas, como é que elas têm poder o suficiente pra bater de frente com ele, se ele próprio foi quem deu os poderes pra elas? Então, tipo... Triste contradição. Ele é muito poderoso, tipo, mano, sério que uma proteção conseguiria de fato guardar a casa delas contra o Senhor das Trevas? Sério? No entanto, ele vai pro salão do Dorian Gray. O Dorian Gray meio que fica meio assim de atender ele, mas fala que vai atender porque ele é muito gostoso, basicamente isso. E aí ele fala, engraçado, você não tá me reconhecendo? A gente fez um pacto alguns anos atrás pra você ter vida eterna. E aí ele percebe que é o Senhor das Trevas. Fizemos um pacto, você e eu. Juventude eterna pela sua alma. Senhor das Trevas. Ele manda chamar a Lilith e fala pra Lilith ir buscar a Sabrina porque ele quer falar com ela imediatamente. Antes disso, o Senhor das Trevas pede pra ver o Padre Blackwood. E logo que o Padre Blackwood chega, ele já pergunta da Sabrina. Vai ele e a Prudence. E aí ele fala que a Sabrina é perigosa, que não sei o que ela é uma bruxa, tal e tal. Gente, o Senhor das Trevas fala, cala a boca. Fica quieto, porque é o seguinte. Você, a Academia de Artes Ocultas e a Igreja da Noite, todas ao redor do mundo, vão se curvar para a Sabrina essa noite, porque ela governará a terra ao meu lado. O Padre Blackwood fica, tipo, engasgadíssimo. Ele fala, não vou aceitar, mas eu não vou aceitar mesmo. Tipo, mano, desde o começo o plano dele sempre foi meio que matar a Sabrina. Não vou aceitar. Pra mostrar quem manda mais, o Senhor das Trevas vai ficar de pé e mostra que ele é mais alto que o Blackwood. Se curvarão a ela. O quê? Ousa questionar o seu Senhor das Trevas, Faustus? É claro que ali a direção tá tentando colocar poder, né? Então, tipo assim, entenda como eu sou mais poderoso que você e é melhor você não falar desse jeito comigo e nem com a Sabrina. Ficar na sua. Sua rata. Bom, a Sabrina chega pra falar com o Senhor das Trevas, e aí é uma conversa bem reveladora. Primeiro ele fala que ela sempre esteve predestinada a governar ao lado dele. E ela lança o nome da Lilith, ela fala, mas por que não a Lilith? Ela quer, é o sonho dela. E isso comove a Lilith, né, a senhorita Wardle. Ela fica meio que, ai, nossa, a Sabrina é legal. A Sabrina é de fato gente boa. O que é bacana, porque a gente pensa, bom, a partir de agora, seja lá como as coisas acontecerem, a Lilith provavelmente vai estar do lado da Sabrina, ajudando a Sabrina, né. Depois disso, ele fala que o Nick esteve amando dele ao lado da Sabrina o tempo todo. E aí a casa cai, porque, tipo, a gente fica muito triste, que a gente fala bem assim, Nick, realmente você não tava se aproximando dela por nada? E aí ele fala que no começo ele se aproximou dela realmente porque o Senhor das Trevas mandou, mas ele acabou se apaixonando por ela real. Então, tipo, ele é de fato apaixonado por ela. Mas aí ela não quer nem saber, né? Que ela falou bem assim, eu não acredito. Eu não acredito que você me manipulou, você esteve me espionando pro Senhor das Trevas. Pelo amor de Deus, gente. Desumanos, o que tá acontecendo comigo? É muito engraçado, né? Pelo amor de Deus. Toda vez que eu falo, nossa, a Sabrina é tão pesada, né? Que a gente fala, pelo amor de Deus, dá um tchan na nossa cabeça. E por último, ela descobre que ela é filha do Senhor das Trevas. Mentira. Ela não é filha do Edward Spellman. Edward Spellman não é o seu pai. Eu sou. Assim, filha mesmo, ela não é. De criação, na cabeça dela, ela é filha do Edward Spellman, mas na real, ela é filha do Senhor das Trevas. E aí foi um plot. Bom, a Sabrina sai doida de raiva porque ela meio que foi enganada esse tempo todo. Ela não sabe, ela não consegue entender se o Senhor das Trevas enganou o Edward, né, o pai dela ou não. Então ela tá puta da vida. E ela encontra a senhorita Wardle, que fala que vai ajudar ela. Fala bem assim, olha, tem um jeito da gente deter tudo isso que tá acontecendo. Ela fala, mas como, né? Ele é um deus. E ela fala, ele não é um deus. Essa é uma das muitas mentiras que ele conta. Na verdade, ele é uma criatura cósmica sagrada, mas que tem muitos pontos fracos. A gente consegue explorar esses pontos fracos. E aí eu gosto dessa maneira de falar bem assim, olha, vamos ser estratégicos para lidar com o Senhor das Trevas. Ok, estratégicos. A gente não vai chegar e lançar uma magia nele, lançar um poder nele, porque, gente, ele é o Senhor
das Trevas, assim como a Lilith, sabe? Assim, acontecendo coisinhas de fazerem coisas contra a Lilith que eu fico bem assim. Mas eles não deveriam ser mais estratégicos a respeito disso? Porque ela é a primeira bruxa mais poderosa de todas, a fodástica. Tipo, como assim ela é vencida por um estudante, sabe? Aí, óbvio que a Sabrina pergunta por que ela tá fazendo isso. E ela fala que é porque ela quer a coroa. Ela quer governar. Ele prometeu pra ela que ela ia governar e agora tá voltando atrás. Bom, elas executam um plano que é o seguinte. Quando ele for encontrar a Sabrina lá onde ela foi batizada, porque é lá onde ela vai tocar as trombetas do Anjo Gabriel, mesmo as trombetas do Anjo Gabriel, pra abrir os portões do inferno, pesado. Vai acontecer o seguinte, ela prende ele no chão com um ferro forjado, do ferro de não sei o que lá, que aí ele meio que não consegue se livrar desse ferro. As tias vêm por trás e apunhalam o ferimento das costas dele, que é o ferimento de onde foi arrancado as asas, porque esse ferimento nunca cicatriza. E ali ele deveria cair, mas ele não cai. Por quê? Porque ele fala que pra matar ele deveriam ser lanças sagradas. Só a lança sagrada pode me matar. Uma lança quaisquer não mata ele. Não, elas vêm com duas faquinhas e... Bom, ele ameaça as tias, né, com as duas facas, fala que se a Sabrina não tocar a trombeta, o bicho vai pegar, ele vai matar as tias, vai ser horrível. E a Sabrina, por fim, toca as trombetas e aí começa a moer lá nos portões, lá nas minas. Bom, o padre Blackwood tá completamente ensandecido, louco lá na Academia de Artes Ocultas. Ele reúne todo o Coven e fala que eles precisam consagrar um vinho sagrado lá deles, porque o Senhor das Trevas deu a bênção pra ele, da igreja de Judas e tal, e tá tudo certo. A Prudence fica de cara olhando, porque ela fala bem assim, olha que mentiroso. Ele fala que tá tudo certo, que ele tá assim com o Senhor da Noite, que vixe, vai ser uma loucura tudo aquilo agora que ele voltou. Todo mundo consagra, bebe o vinho. Por fim, a Prudence entra na sala dele, ele tá arrumando as coisas todas e fala pra ela arrumar também que eles vão fugir, que eles vão embora. Mona. Ela fala, mas peraí, eu não tô entendendo nada. Ele fala, não, que eu não vou me curvar pra Sabrina Spellman. Jamais que eu vou me curvar pra Sabrina, nunca. Então ele pretende fugir, cuidar das crianças e é isso. Ela fala que não vai fugir de jeito nenhum. E aí ele fala que ela vai pra onde se ela não tem mais ninguém? Ela não entende se não tem mais ninguém. Quando ela vai ver, gente, o lance deles, de todo mundo ali beber aquele vinho e tal, era veneno, era pra matar todo mundo. Então, tipo, tá todo mundo morrendo lá na academia. Meu Deus. E a Prudence fica desesperada. O padre Blackwood vai embora e a Prudence pede ajuda lá nos Spellman. Pede pra Zelda, pro Ambrose ir ajudar. Eles vão, recuperam quem ainda não tava morto, principalmente as irmãs dela, né, as irmãs estranhas. Dão um chá, cuidam deles pra que eles não morram. E aí a Prudence jura morte ao padre Blackwood. Fala que vai matar ele porque, puta, que cara nada a ver, que cara sem noção. Nossa, ela fica morrendo de ódio porque, além de tudo, ele ainda tentou matar as irmãs dela, né. E aí demorou, né, Prudence? Pô, demorou pra você. Nossa, você é uma... chata você, viu? Chata. E chegou o momento, vai rolar o baile da coroação da Sabrina Spellman. Ela vai ser coroada, né? A rainha ao lado do Senhor das Trevas. Só que antes eles bolam um outro plano, um último plano. Vocês lembram do Enigma de Aquerontes? Aquele lá da primeira temporada que prendeu a Bate-Bate? Que ela teve que fazer todo um lance e tal. Pois é, ele volta pro jogo aqui. O plano é prender o Senhor das Trevas dentro daquele enigma que é muito forte. Foi projetado pelo próprio Edward Spellman, então assim, é uma magia muito babadeira. Pra eles vai dar certo, eles vão conseguir prender. Quando começa a coroação, aí é aquela parte delusional que eu falei pra vocês, que tá aqui, porque a Sabrina desce cantando Masquerade, que é tipo meio que um baile de máscaras, porque o Senhor das Trevas gosta de baile de máscara. Ai, um gay. Masquerade é uma música do Fantasma da Ópera. Tá vendo? E aí, meio que é um número musical, sabe? Tipo, eu acho chato, eu acho sem noção, eu acho delusional. É definitivamente um prelúdio do quanto essa série vai começar a derrapar. Porque, de fato, gente, derrapa. Dá uma caída a série, assim. Ela não fica nesse nível da hora que a gente conhece, sabe? E após esse número musical longo, todo mundo entra e tal. E ele acha, inclusive, que a maioria dos convidados são o pessoal lá dos portões que se abriram, mas não são, tá? Era magia. E a Sabrina pega o Enigma de Aquerontes e prende o Senhor das Trevas dentro dele. Mas dá certo? Óbvio que não, né? Ele sai, fica louco de ódio e tal. Você não para de tentar me desafiar. E ele vai pra cima da Sabrina. Porém, a senhorita Wardwell lança uma magia e segura ele com as mãos. Quando é a senhorita Wardwell versus ele, eu até
acho mais ok, né? Porque a senhorita Wardell tava na Terra quando ele chegou, então, tipo, ela é muito poderosa e tal. Aí eu achei ok. Fiquei com medo de ser a Zelda, outra pessoa, sabe? Fazendo magia em cima dele. Mas beleza, ela pega ele, segura ele e fala que precisa de uma prisão mais poderosa do que o Enigma de Aquerontes pra poder segurar ele. E aí eles se perguntam, mas o que seria mais poderoso? Aí ela fala, aquela criada por Deus, né? Pelo falso Deus que eles chamam, que é o corpo humano. A prisão mais poderosa é a primeira criada pelo falso Deus. O corpo humano, carne e osso. A estrutura mais forte e sagrada da natureza. E aí o Nick se prontifica a colocar o Senhor das Trevas dentro dele, a prender o Senhor das Trevas dentro dele, e assim é feito. A Sabrina fica em choque, claro, ela não quer, porque é o Nick, é o namorado dela, ela tá amando ele de novo, porque ele se declarou, pediu desculpa pelo que ele fez e tal. O Senhor das Trevas entra dentro do corpo dele, e ele segura e desmaia. Eles vão até os portões lá do inferno, lá das minas. Chegando lá, a Sabrina coloca a coroa dela na cabeça da Lilith. A Lilith sente que tipo... Ai, agora, porque tudo que ela mais queria era governar aquele lugar, né? Ela pega o Nick, ela dá um beijo na Sabrina, fala que ela vai dar 2 presentes. O primeiro é os poderes da Sabrina de volta. Então a Sabrina está com plenos poderes de bruxa novamente. Ufa, que bom. E o segundo eles iam ver em breve. E assim, ela vira e caminha pro lugar que ela tanto quis governar com o Nick nos braços. Vai embora. Show de bola. A Prudence e o Ambrose juram morte ao Padre Blackwood, e os dois meio que viram caçadores, sabe? Eles saem com aquelas espadas assim e tal, pra poder lutar, pra poder encontrar o Padre Blackwood. Eles chegam no pátio, no centro da Academia de Artes Ocultas, cortam a cabeça do Judas pra mostrar que é, na verdade, o Blackwood, né? Que eles estão, na verdade, indo pra cima do Padre Blackwood. Porque eles sabem assim, não, a gente vai encontrar, vai recuperar os bebês e vai matar, porque ele tem que morrer. Esse cara tem que morrer porque ele é péssimo. E o arco do Padre Blackwood é legal, tá? Eu me lembro do arco dele, apesar de eu ter assistido Sabrina faz muitos anos, né? Mas eu me lembro que o arco dele é muito bom. A Zelda se auto-intitula a sacerdotisa da Igreja da Noite, algo que não existia, mas ela se coloca, porque tem as pessoas, né? Tem o pessoal do Coven que foi salvo, e meio que a Academia de Artes Ocultas vai ter que voltar a funcionar. Eu fico pensando assim, cadê os professores? Tá no meio desse pessoal que foi salvo? Eu espero que sim. Mas aí, os professores não teriam que aceitar que a Zelda... Ah, não, eles têm que aceitar porque, pô, vocês iam morrer e eu cuidei de vocês, e eu fiz tudo que eu fiz. Então, eu vou liderar a Academia de Artes Ocultas. Ela se considera a sacerdotisa, porém não mais devotos do Senhor das Trevas, e sim de Lilith. Então, inverteu os papéis aí. Então vai ser uma coisa diferente essa terceira temporada. A verdadeira senhora Wardwell surge, sem entender o que é que tá acontecendo, surge lá na cafeteria do Cerberus. Senhora Wardwell? É você mesmo? Sabrina, eu acabei de acordar do sonho mais incrível. Ou será que eu estou na Lagoinha? Ela fala que foi assistir um filme no cinema e depois daquela noite ela teve um sonho lúcido muito louco e ela não sabe o que tá acontecendo. Achei meio corrido, né? Porque acho que deveria mostrar ela não entendendo que se passaram anos. Se passaram pelo menos 1 ano e meio ou 2, não sei, né? Mas não, ela só tá perdidinha. Ai, tô perdida. Tava assistindo um filme outra noite e não entendo como é que isso tudo aconteceu. Fica aí de havaianinha o dia inteiro sem maquiagem, fazendo cara de sofrida. E por fim, a Sabrina decide com a Ross, o Theo e o Harvey que eles vão ao inferno pra recuperar o namorado dela, pra recuperar o Nick. Agora como? Não sabemos, porque pra tirar o Senhor das Trevas de dentro do Nick, o Senhor das Trevas vai estar livre. Então como é que ela vai voltar com o Nick e o Senhor das Trevas vai fazer como? Não sabemos, isso tudo vai ser na terceira temporada. E de fato essa temporada, gente, ela acaba muito legal. Ela acaba com a gente ficando tipo, em choque, querendo saber o que é que vai acontecer, afinal de contas, e agora, né, como é que isso tudo vai rolar. Mas eu já aviso vocês, tem muita gente que gosta de Sabrina, tem aquela memória nostálgica muitas das vezes, mas eu me lembro de gostar muito da primeira e segunda temporada, a terceira temporada achar ela ruim, assim, mais complicadinha, e a quarta temporada achar ela muito ruim. Inclusive, eu não gosto do jeito que terminou Sabrina, eu me lembro de não gostar da maneira do desfecho de Sabrina. Mas é sobre, aí, bom, vocês já sabem, né? Depende de vocês pra eu trazer a terceira e quarta temporada também dividida provavelmente em 2 partes, tá? Muito provavelmente vai ser. Eu gostei de fazer nesse formato. O vídeo fica muito grandão, mas é gostoso, eu acho que é gostoso. Aí vocês têm que comentar se é gostoso ou se vocês preferem o formato de eu trazer de 2 em 2 capítulos por semana. Não sei como é que vocês preferem. Como um todo, essa segunda temporada, ela é muito boa. Teve muitas coisas que eu cortei, né? Da Sabrina dando festa na casa dela e querendo mostrar pros humanos e tal. Teve muita coisa, porque quando a gente faz, isso foi muito interessante de eu me propor a fazer em 2 vídeos apenas, porque a gente percebe o quanto que existe de encheção de linguiça, mas é uma encheção de
linguiça legal, mas a gente percebe como o fio condutor da história, ele é simples e a gente consegue condensar. Isso pra mim foi muito interessante, entendeu? O tanto de coisa que dá pra tirar e a história continua fazendo sentido, sabe? Eu gostei muito. Então comenta aí o que vocês acharam, engaja, manda pros amigos. Se não souber o que comentar, deixa um emoji de bola de cristal, de bruxa, de alguma coisa do tipo, porque ajuda no engajamento, e ajudando no engajamento, aí é mais certeza de que eu traga logo a 3ª e a 4ª temporada. Fechou? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo, e até o próximo vídeo.